5 conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a tocar violão. Muitas vezes é difícil saber qual caminho seguir para não perder tempo. Eu já perdi tanto tempo com coisas que na verdade não são importantes, sobretudo no início. Uma das coisas, que é a primeira que eu quero comentar com você, é a questão dos equipamentos. Muitas pessoas ficam muito fixadas na questão do equipamento. Ah, que violão eu vou comprar, qual afinador eu vou comprar, qual palheta eu vou comprar, qual capotraste eu vou comprar. E a verdade é que no começo não importa. Se você perde muito tempo, gasta muita energia pensando nisso, eu acho que as coisas mais importantes ficam de lado. Muitos dos grandes violonistas, seja do acompanhamento, seja do violão solo, começaram com violões muito ruins, né? O meu violão, o primeiro, é esse aqui, que está todo talhado hoje, porque um artista fez uma xilogravura em cima do tampo do violão para eu colocar no meu primeiro disco, justamente porque era um violão muito barato, muito simples. Eu jamais faria isso num super violão. Então, a questão do instrumento, que é onde a maior parte das pessoas fica muito preocupada, eu acho que precisa ser mais rápida, sabe? Eu acho que você quer tocar violão, você tem essa vontade, não fica pensando muito em qual instrumento você vai comprar, pega uma recomendação primeira de alguém e vai fundo. E não fica pensando em trocar violão logo no primeiro ano. A única exceção, é claro, se o instrumento estiver quebrado, com algum defeito, aí lógico que você vai ter que trocar. Mas no geral, eu acho que as pessoas gastam mais tempo do que precisavam no primeiro, segundo ano, pensando em equipamento, em marca, em um monte de coisa que na verdade não importa para a sua evolução no instrumento. É importante lembrar que muita gente desiste no primeiro ano. Então, se você consegue passar do primeiro ano, já é uma super vitória e a sua chance de continuar tocando, evoluindo no violão é muito maior. O segundo conselho é o seguinte: foque nos hábitos básicos. Postura, posicionamento da mão esquerda, posicionamento da mão direita. Tente não contrair vícios, tente encontrar uma forma de tocar que parta de certos princípios, né? Muita gente vê a tablatura e já sai tocando de qualquer jeito, sem pensar muito em como a pessoa está se posicionando, como que está a mão direita em relação à esquerda, como que está a tensão, né? Muita gente tem muita tensão, coloca muita força na hora de tocar. Isso vai causando um enrijecimento do tocar. Então, você precisa entender que as coisas básicas e óbvias que todo mundo vai te falar e que você vai ver em todo vídeo e que todo professor vai comentar com você são importantes, né? Não leve essas questões que parecem ser menos legais, menos divertidas, de maneira leviana. Por quê? Porque você pode sofrer as consequências de não prestar atenção na sua fundação. Quando a gente pensa em um prédio, se você quer construir um prédio muito alto, você precisa de uma excelente fundação. E é normal você passar mais tempo construindo essa fundação que vai suportar uma evolução contínua. Então, pense um pouco nisso na hora de definir a sua postura, de experimentar diferentes posturas, de testar um ergoplay, né, de testar diferentes posições de mão direita, esquerda, lixar a unha, né, se você usa unha. Tem várias coisas que são básicas, que podem ser um pouco maçantes no começo, mas que são coisas que você precisa fazer para garantir que você vai ter um futuro bacana no instrumento, uma evolução bacana. O terceiro conselho é: foque em repertórios simples. E eu fui um grande pecador nesse sentido nos primeiros anos, porque eu só queria tocar música difícil, cara. Eu tenho essa coisa de ouvir uma música que eu acho que eu não consigo tocar e me sentir desafiado. Daí eu falo, caraca, será que eu não consigo tocar isso? E eu vou lá e fico tentando até conseguir. Mas a grande questão é que se você faz isso, você acaba não pegando aquele repertório que é adequado ao seu nível. E isso pode ser muito prejudicial, porque você vai tentar tocar uma coisa que você não está pronto para tocar, pode causar tendinite, pode demorar 2 anos e você ainda não vai conseguir tocar, pode fazer com que você pule etapas importantes do aprendizado. Então, o conselho que eu sempre dou é: escolha músicas que estão um pouco acima do seu nível, mas não muito, né? Se você consegue tocar aquela música de uma maneira muito lenta, se ouve ela rápida, é difícil, tá? Mas se eu diminuir o andamento dela, diminuir bastante, pela metade o andamento dela, será que ainda seria tão difícil? Se ainda assim você ouve a música e fala, putz, ainda assim, mesmo lentamente, é bem difícil. Então eu deixaria um pouco mais pra frente, né? Eu também não escolheria músicas que têm mais de 3 dificuldades para você. Né, tem várias dificuldades no violão. Uma pode ser a abertura de dedos, né? Nossa, um negócio bizarro aqui na mão esquerda. Outra pode ser velocidade, né? Outra pode ser
muitas pestanas, não está acostumado e tal, né? Se tem mais de 3 coisas que você olha e fala, putz, esse trecho aí tem um negócio que eu nunca fiz, que talvez demore um pouco. Não escolha. Pegue músicas que tem 1, 2 desafios para você, porque aí você vai conseguir ir, de fato, subindo essa escada da evolução sem pular degraus, né? O problema de você pular degraus é que talvez, né, esse buraco entre 2 degraus muito distantes seja um ponto de queda, né? Você vai tentar alcançar aquele degrau que está lá em cima, mas você cai nesse vácuo entre os degraus, e aí você cai lá embaixo, volta do zero, fica desestimulado e guarda o violão no armário e desiste. Não quero isso para você. Então, escolha músicas que são simples, bem simples no começo, né? Você nunca pegou no violão, nunca teve aula, nunca fez nada. Bem simples, ridículas, assim, músicas que você olha e fala, mas isso aí não tem nem graça. Essas são boas, nas que não tem nem graça. Aí no começo tudo vai ser difícil, tá? Então mesmo essas que parecem muito fáceis, não são. Mas aos poucos, quando você for evoluindo, vai escolhendo músicas só um pouquinho mais difíceis, né? Não é legal também você estagnar e pegar só as fáceis para sempre, porque aí você também não evolui. Mas pega umas que são só um pouquinho mais difíceis, porque isso vai ajudar muito a sua evolução. E você pode perguntar, mas como eu vou chegar nas músicas, né, realmente difíceis se eu nunca vou testar, né, minhas habilidades contra essas músicas? Você vai aos poucos subindo esse degrau, desenvolvendo as técnicas que você precisa até chegar nas músicas difíceis. Eu estruturei um curso de violão chamado Método Violão 100, que é justamente baseado nesse princípio. Você vai fazendo exercícios, você vai tirando músicas que vão preparando você tecnicamente para as músicas e para os exercícios seguintes. Então é um caminho progressivo, é um passo a passo que vai te levar até o nível avançado no violão. É um material autossuficiente que inclui uma estrutura de organização de estudos, apostilas de revisão, que são como checkpoints na sua jornada, momentos em que você, chegando em certos níveis, vai receber uma apostila para conseguir entender tudo o que você vai ter que estudar. Você nunca vai ficar perdido em relação ao que estudar naquele momento, o que você precisa fazer. Todo estudo é guiado para você, estruturado para você. Você vai chegar, né, no nível 100 e vai zerar o curso, vai estar no nível avançado no violão e vai conseguir tocar qualquer música. Então, se você quiser saber mais, dá uma olhada na descrição desse vídeo. O quarto conselho, ele é muito importante. Quando você começa, você geralmente tem uma dificuldade física inicial, que é calos nos dedos, dores em alguns músculos, que nem quando você vai na academia pela primeira vez ou vai jogar futebol depois de um tempo sem fazer exercício, no dia seguinte você está dolorido, né? Isso acontece porque o violão é uma atividade física, apesar de não envolver as grandes musculaturas, né, intensamente, te envolve as musculaturas mais finas. Isso gera algum tipo de dor, de tensão, é normal, né? Então, os calos, sobretudo para quem toca violão de aço ou para quem toca com a tensão das cordas, né, muito alta e com a altura das cordas muito alta também, isso pode gerar, né, aquela dor de fazer certos acordes, de tocar as notas. Isso vai acontecer na primeira, segunda semana, é super normal. Depois que você consegue se preparar fisicamente para tocar violão, você vai passar por um processo muito frutífero, um processo muito estimulante, um processo de muito entusiasmo. Isso pode acontecer logo nas primeiras semanas, tá? Mas geralmente acontece depois que você já não sente mais dores. E aí você começa a aprender muita coisa, você começa a ver muita novidade, aprender os acordes mais simples, você começa a tirar as primeiras coisas, os primeiros solos, você aprende muita coisa, você passa do zero a um pico muito grande de aprendizado, né? Sua curva de aprendizado, ela é muito legal. Só que aí depois de certo tempo, você vai entrar num vale do aprendizado. O que é esse vale? É quando você já dominou as coisas mais básicas e as coisas mais difíceis vêm a seguir, né? As coisas que são um pouco mais complexas, que vão te desafiar um pouquinho mais. Isso vai acontecer quase que simultaneamente, do ponto de vista da técnica, da teoria, da formação de acordes, né? Geralmente as pessoas entram nesse estágio em todas as áreas. É difícil alguém desenvolver só técnica, só técnica, só técnica e não saber nada de acorde, a não ser que a galera, né, seja, né, de países que não tem muito violão de acompanhamento e tal, mas no Brasil geralmente é uma coisa que acontece junto, né? A galera começa a aprender as tríades ao mesmo tempo que começa a desenvolver a técnica um pouquinho, tal. Aí quando vai pegar as tétrades, já tem uma técnica um pouco melhor, já fez bastante coisa, já, né, tem um repertório e tal. Então, acontece geralmente de uma forma um pouco difícil de lidar, porque sobrecarrega a gente, né? Porque, pô, uma coisa é você só ter que desenvolver um pouco mais sua técnica numa área um pouco mais desafiadora, né? Outra coisa é você ter que
desenvolver técnica aqui, a aprender teoria ali, aprender formação de acorde aqui, aprender, né? Aí só de teoria tem um monte de coisa, né? Ciclo de quintas, formação de acorde, campo harmônico. Eles têm que dominar as notas no braço do violão. Tem uma série de coisas ali que não são fáceis. Então, tudo isso ao mesmo tempo pode sobrecarregar você, né? E esse período é onde a maior parte das pessoas desistem, porque elas acham que estavam num momento tão bom, evoluindo tanto, né? Nasci para tocar violão, de repente, putz, a coisa ficou séria. A coisa ficou muito séria, né? É aquela galera que só tirava nota boa na escola, só tirava nota boa, chega na faculdade e aí começa a ir mal, né? É muito comum isso. E aí a pessoa se sente muito mal, porque, putz, não tô acostumado com isso. E isso acontece em várias áreas, não é só no violão. Essa curva de aprendizado logo no início e depois um momento um pouco mais difícil. Então, o meu conselho para você é, quando você chegar nesse ponto de dificuldade, não dependa da sua motivação para continuar estudando. Eu quero que você defina uma rotina de estudos. Eu quero que você entenda qual horário do dia você vai estudar, por quanto tempo, e você se atém a isso. Assim como você se atém a uma rotina de exercícios, de repente a uma rotina alimentar, né? Ou a passear com o seu cachorro, ou dar comida para o seu gato, como uma responsabilidade. Né? Você não está cuidando da saúde do corpo, mas você está cuidando da saúde da alma, que é tão importante quanto. Então, o violão, ele precisa disso, ele precisa de comprometimento, ele precisa de algum nível de seriedade. Isso não precisa eliminar o divertimento, o prazer, o lúdico, a vontade de tocar, aquela coisa maravilhosa que é a razão pela qual a gente começa a tocar. Mas se você quer chegar longe no instrumento, se você quer evoluir, se você quer tocar as músicas que você sempre quis, você precisa enxergar o violão como algo importante e prioritário na sua vida. Eu diria até que se você realmente quiser chegar longe, você precisa ver o violão de maneira inegociável na sua vida. Essa palavra para mim foi muito importante. Lógico que eu sou músico profissional, é diferente, né? Se você é amador e tal, não tem problema nenhum você não ver o violão de maneira inegociável. Ah, aconteceu alguma coisa, não vou estudar hoje, beleza. Mas 90% dos dias é importante que você se comprometa. Porque se você não fizer isso, é muito difícil você se comprometer dentro das 1000 demandas que você tem, dentro dos estresses, filho para cuidar, demandas, boletos, coisas que vão acontecendo nas notícias que te deixam estressado. E a disputa muito desigual pela nossa atenção, né, de aplicativos, videogames, um monte de coisa que é muito estimulante, né? Então, se a gente não se compromete, não fala, cara, eu vou fazer isso e tá decidido, é importante para mim, conversa com a sua família, fala, ó, não quero saber, esse horário aqui é o horário do violão. Se você não fizer isso, é difícil. É difícil. Você precisa se comprometer, você precisa fazer as pessoas próximas de você entenderem que é uma coisa importante para você, senão a maior chance é daqui a um ano o violão tá no armário de novo. Então, tô sendo sincero porque eu acredito que você fazendo isso tem muito potencial de chegar longe no instrumento, mas sem isso é mais difícil. E o quinto conselho que eu tenho é sobre aplicativos. Muita gente fala, ah, mas que aplicativo você usa para estudar? Qual aplicativo você recomenda e tal? Cara, eu não acredito muito num uso assim, nossa, depender de aplicativo para estudar, porque eu, né, vim de uma geração, né, já me sinto velho falando isso, mas vim de uma geração em que o estudo era em apostila, era em livro, eu ia na loja de livros de música para ir comprar e tal, e acabava nem lendo várias. Mas era uma coisa muito de professor guiando o estudo, né, metodologia do Henrique Pinto, e aí chegava em casa, estudava e tal, uma coisa, né, antes da internet dominar assim, o estudo do violão como domina hoje. Mas eu tenho alguns aplicativos, né, que eu posso indicar sem muito medo, que são os que eu gostei, né, experimentei e tal. Não são aplicativos que eu indico de olhos fechados, assim, falo, vai lá, né, vai dar tudo certo, você não vai se decepcionar. Mas são aplicativos que eu já usei, né, e me sinto confortável para falar que eles têm uma certa utilidade. O primeiro, eu usei faz muito tempo, muitos anos, chamado iReal. É um aplicativo de improvisação, basicamente ele monta ali os templates de playback. Então ele toca uma harmonia para você solar em cima. Lógico que quem está no começo não vai ficar tentando improvisar sem nem saber fazer os primeiros acordes, né? Mas só para, né, adiantar um pouco o seu caminho mais para frente, que esse aplicativo me foi útil na época que eu estudei no conservatório de música. Eu ficava lá deixando playback, ficava solando em cima e ajudava bastante porque aí eu não precisava gravar as harmonias e tal. Então, esse foi um aplicativo legal. Outro aplicativo que eu uso até hoje, talvez seja o único aplicativo que eu uso até hoje, é o eBatuque.
Eu sempre recomendo o E-Batuque porque ele tem ritmos brasileiros. Tem lá vários instrumentos, pandeiro, agogô, reco-reco, vários ritmos que eu não sei tocar, né? Você tem ali desde shot até samba e vários tipos de samba, né? O samba é muito vasto, então você vai ter lá samba enredo, você vai ter partido alto. Então é um aplicativo muito, muito legal, muito bem feito. Quando eu comecei a usar, tinha alguns bugzinhos de fechar o aplicativo e tal. Hoje em dia já está melhor. E é um aplicativo que não é barato, mas é um aplicativo que, para quem está no nível intermediário e não gosta de treinar com metrônomo e gosta do repertório brasileiro, né, são esses pré-requisitos, eu acho que vale a pena. Porque é muito bem feito, a galera que gravou os áudios é uma galera muito boa da percussão no Brasil. Então é um aplicativo que eu recomendo sem medo para a galera um pouco mais avançada. Se você está muito no início, ainda não é o momento, né? Quando a gente começa, é difícil até a gente tocar no tempo, tocar no ritmo do metrônomo. Então, se você não consegue nem isso, é difícil você tocar com pandeiro, porque o pandeiro ele vai ter aquele swing, né? Você vai ter que se acostumar, né? Então, primeiro, né, foca nas coisas básicas, coisas fáceis e tal. Mais pra frente, fica aí uma pulga atrás da orelha e batuque. Tem um aplicativo que eu nunca usei, sinceramente, mas que eu já vi sendo recomendado várias vezes e parece ser interessante, que chama Songster. Ele basicamente te dá um repertório de músicas e aí você tem ali a tablatura para ir acompanhando em tempo real, que é como eu estruturei também o método violão 100, que é a maneira que a maior parte das pessoas gosta de ver o repertório e aprender o repertório, né? Só a tablatura, você não tem a informação do ritmo. Mas se a tablatura está sincronizada com uma barrinha, com o tempo exato que você está, né, na música, você sabe exatamente o que você está tocando. Você pode recorrer ao que está sendo tocado, né, ao mesmo tempo que você vê a tablatura. Então, você acaba aprendendo de duas formas. Você aprende o ritmo, aprende as notas, pode reproduzir em tempo real. Então, é muito legal. Eu gosto bastante desse tipo de didática, em que você consegue linkar a coisa da notação, né, seja na partitura, seja na tablatura, com a música sendo reproduzida em tempo real. E no método violão 100 tem ainda, além de tudo isso, o braço do violão comigo tocando lá de maneira lenta para você ver certinho tudo que está acontecendo, os dedos que eu uso da mão direita, mão esquerda e tal. E fica bem mais fácil assim. E se você quiser saber mais sobre o método, dá uma olhada na descrição. E se você quiser assistir outros vídeos do canal e continuar aprendendo aqui, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima.